Agora, irmãos, pedindo que o Senhor nos abençoe, através da sua palavra, através do seu Espírito, ministrando aos nossos corações. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor já nos deu nesse serviço público de adoração ao Senhor. Pelos hinos, pelo perdão dos nossos pecados, pelo privilégio que nós temos de trazer a tua presença para ser usado pelo Senhor através das pessoas que administram a nossa oferta, o nosso dízimo, e nós queremos louvá-lo por estes atos que foram atos para nós de extrema importância, porque tem a ver com a nossa adoração, tem a ver com a nossa tributação ao Senhor, que lhes são devidas. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo. Agora, Senhor, quando vamos pensar sobre a tua palavra, nós queremos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que a instrução desta noite seja a instrução do Senhor para cada um de nós. E que nesse dia especial, quando celebramos toda a gratidão ao Senhor pelas nossas mães, nós queremos, ó Deus, estender essa gratidão a todas as mulheres. O Senhor esteja abençoando a todas elas. O Senhor esteja ministrando graça e misericórdia na vida de cada uma. E que cada uma, Senhor, viva e expresse na vida o seu papel, quanto os propósitos e o desejo do teu coração para a vida de cada uma delas. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de termos um Pai que se preocupa com os detalhes da nossa caminhada. Um Pai que se preocupa com a vida doméstica, com a vida entre filhos e pais, pais e filhos, esposo e esposa, esposa e esposo. Obrigado, Deus, porque a família é o projeto maior do Senhor. E que na família se revela o teu amor, o teu afeto e o carinho do Senhor para com aqueles que te servem. Por isso, ó Pai, fale aos nossos corações nesta noite através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez nesse dia das mães em Provérbios 31. Eu sei que eu já falei com os irmãos algumas vezes já em Provérbios 31. Mas hoje eu quero conversar um pouquinho mais com os irmãos sobre este texto maravilhoso. Eu não sei se foi o ano passado, eu preguei também no Dia das Mães em Provérbios 31. Se não foi o ano passado, foi o ano retrasado. A Lucinha do Weber disse, foi o senhor que pregou, está anotado lá o seu nome e a data, né? Então, talvez alguém tenha anotado aí, mas eu não tenho certeza se foi o ano passado. Mas se foi, não tem problema, nós vamos ouvir de novo o que o Espírito de Deus vai falar-nos através deste texto. Verso 10 ao verso 31, nós vamos fazer essa leitura alternadamente. Louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias.
ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Examinam a propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende ao necessitado. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. E ela faz roupa de linho fino, vende-as e dá cintas aos mercadores. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Levanta-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, esta será louvada. Que Deus os abençoe através da sua palavra já abençoada. Para mim, irmãos, o fenômeno da internet, da rede mundial de computadores, é uma fonte de descobrirmos o quanto o homem é criativo, o quanto que nós trazemos essa marca criativa de Deus na vida. Eu fico fascinado com a criatividade, e isto naquilo que eu tenho acesso. Eu tenho certeza que a parte que eu tenho acesso e que chama a minha atenção é quase nada diante da criatividade das pessoas que lidam nesta área de computação. Mas a criatividade vai além do computador, a criatividade dá às pessoas que bolam alguma coisa e colocam no computador. Aí torna-se um conhecimento público, um conhecimento que as pessoas podem ter acesso simplesmente tendo um computador e tendo uma maneira de conectar-se à rede mundial de computadores. E chegou a mim, e eu acho que eu já contei aqui, eu tive a impressão que já tinha contado isso para os irmãos, mas uma história, e que parece ser aquela história que meu pai contava para mim quando eu era criança. Meu pai é um contador de história, e nós nos reuníamos para comer pão de queijo, café quentinho e ouvir a história do meu pai. E meu pai era muito criativo. Hoje eu sei que nada daquilo que ele contava era 100% aquilo que de fato tinha acontecido. Porque os lugares onde ele contou, eu passei depois, me informei, de fato os lugares estavam lá, mas muitas coisas do que ele falava estava na cabeça dele como um bom nordestino que gosta de criar. Cabeça do nordestino
é uma cabeça muito fértil. Tanto é que os melhores humoristas que nós temos no Brasil são nordestinos. Eles são extremamente criativos e de uma maneira assim muito especial, a mente deles funciona nesse sentido. Mas eu li essa história criativa e que expressa a janela do que eu quero dizer para os irmãos e conversar com os irmãos esta noite. É o seguinte: um homem caminhava por uma praia da Califórnia e tropeçou numa lâmpada antiga. Ele a pegou, esfregou-a e apareceu um gênio. E o gênio disse para ele o seguinte: ok, você me libertou da lâmpada, blá, 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 blá. Mas essa é a 4ª vez que isto acontece este mês. E eu estou ficando cansado destes desejos. De modo que você pode esquecer aquele negócio de 3 desejos. Você só tem um e não mais de um. Então a pessoa, aquele homem, pensou um pouco e disse para ele o seguinte: eu sempre quis ir ao Havaí, mas eu morro de medo de voar. E não suporto navio e mar. Eu não conseguiria chegar vivo lá. Então, o meu desejo é que você construa uma ponte para o Havaí. E que eu possa dirigir até lá de carro nas minhas férias. O gênio deu aquela risadinha, olhou para ele e disse: isso é impossível. Pense na logística dessa façanha. Como é que eu vou fazer com que os pilares que irão sustentar essa ponte chegarem ao fundo do Oceano Pacífico? Não. Definitiva não. Pode pensar em outra coisa. Definitivamente não. Pode pensar em outro desejo. O homem parou, pensou e diz assim: eu fui casado e me divorciei 4 vezes. Minhas esposas, ex-esposas, sempre disseram que eu não me importo e que eu sou um insensível. Então, eu desejo poder entender as mulheres, saber como se sentem e o que pensam. O gênio olhou para ele e diz assim: você quer a ponte de 2 ou de 4 pistas? Os homens podem não entender as mulheres, mas uma coisa nós sabemos: as mulheres gostam de ser elogiadas. As mulheres gostam de se sentirem seguras. As mulheres gostam de serem amadas e se sentirem assim. Mas todos nós sabemos que, mesmo que os homens possuem esse conhecimento, não o usam com frequência. Nós, homens, deveríamos usar com mais frequências. Então, irmãs, mulheres, eu gostaria de fazer uma apologia nessa noite, pensando neste texto, em defesa de vocês. Eu gostaria de pensar com os homens nessa noite, como elogiar uma mulher, seja ela a minha mãe, a minha esposa, a minha irmã, a minha filha, não importa. Como
elogiar uma mulher. Nós homens, maridos, filhos, gostaríamos de ter uma mãe, uma esposa que fosse nota 10. Mas eu sei que esse é o ideal. Mas eu gostaria de pensar na nota 12 para as mulheres hoje à noite. Eu gostaria de pensar em 12 qualificações que eu e vocês, enquanto homens, maridos, filhos, irmãos, pudéssemos atribuir às nossas esposas, irmãs e mães um voto de louvor. Pelo que elas são, pelo que elas representam, por aquilo que elas traduzem à nossa vida todos os dias. Eu queria dizer para as mulheres que se você não atender às 12 qualificações, você já seria digna de ser elogiada, amada e louvada por uma só, pelo fato de você ser mulher. E a mulher no projeto de Deus teve um lugar muito especial. Eu quero dizer aos homens também que não é para saírem daqui para dar nota à sua mulher. Mas eu quero que você observe cada ponto digno de louvor, cada ponto digno de um momento de dizer para ela o quanto que ela é importante. E o texto da palavra de Deus vai nos desafiar a fazer isso. Eu quero que você entenda que Salomão, ao escrever esse texto, ao transcrever, ao passar para esse livro, ele está transcrevendo e passando uma realidade de sua mãe, como nós meditamos um tempo atrás. Todas as evidências dá a entender que é a mãe de Salomão que passa para ele essas instruções. A última reflexão que nós tivemos nesse texto, nós tivemos pensando sobre esta mulher, a mãe de Salomão. Então eu gostaria de pensar com os irmãos hoje, que essa mulher forte, essa mulher que Salomão descreve, é uma mulher que pode estar na sua casa, na minha casa, ser a nossa irmã, a nossa esposa, a nossa mãe. E eu queria desafiá-los nessas 12 qualificações, que essa lista seja uma lista que você guarde no coração, para qualquer que for a qualificação da sua esposa, da sua mãe, da sua irmã, da sua filha, que você possa tributar a ela um ato de elogio, um ato de louvor diante do Senhor. E eu quero começar, irmãos, pelo verso 11. Como elogiar uma mulher? Como trabalhar para que essa mulher, sua mãe, sua esposa, sua filha, sua irmã, seja abençoada com uma palavra, com a ação sua, enquanto homem. E eu quero começar no 11, porque começa aqui toda a realidade do que vai acontecer daqui para frente. O que é que nos diz aí a palavra? O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. O que esse texto quer dizer? O coração do seu marido confia nela. Eu me pergunto, irmãos, quantas vezes eu e vocês elogiamos a nossa esposa ou a nossa mãe por ser alguém em quem podemos confiar? Quantas vezes?
nós olhamos para nossa esposa, para nossa mãe, e demos a ela uma palavra de carinho, de elogio, de louvor, dizendo para ela assim: olha, o meu coração confia em você. Quantas vezes nós homens fizemos isso? Na verdade, nós não só podemos confiar nelas para fazer alguma coisa para nós. Não é nisso que o texto está dizendo. Mas essas mulheres sempre têm um jeito de fazer antes de pensarmos nisso. A mãe, quantas vezes, quando você pede alguma coisa, ela diz: já fiz. Quantas vezes você percebe que a sua esposa já fez aquilo que você iria pedir para ela fazer? Ou que você deixou de fazer? Essa mulher, ela é digna de confiança. O coração do seu marido, ele confia nela. A gestão de todas as preocupações domésticas que dá ao marido a tranquilidade de um ganho tremendo familiar está sob as costas da esposa, da mãe, da companheira. Quantas vezes as mães fazem isto? Trabalham e a razão de termos o que temos, a razão de construirmos o que construímos, é porque essa mulher, o nosso coração confia nela. O texto diz: o coração do seu marido confia nela. E esta confiança é rentável. O texto está dizendo que esta confiança é recompensada. Essa confiança traz lucros para o marido. Quando o marido constrói, quando a mulher é digna dessa confiança, o marido tem ganhos, é recompensado. Diz assim: e não haverá falta de ganho. Não é que ela é uma serviçal. O texto não quer passar que a mulher é uma serviçal. O ganho aqui é um ganho familiar. É um ganho de realidades além do ganho financeiro. Uma mulher boa administradora. E o Provérbios trabalha com relação a isso. A mulher sábia edifica a sua casa. A insensata a destrói. Então, quando o nosso coração, de homens, de filhos, de irmãos, confia nesta mulher, a mãe, a irmã, a esposa, há ganho. Há ganho no relacionamento. Há ganho nas realidades que vão sendo construídas a partir desta confiança. Mas não para por aí. No verso 12, ele diz assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então a mulher em quem eu confio, eu preciso de tributar a ela palavras de afirmação, palavras de confiança, mas também aquela mulher que me faz bem, ela me faz bem todos os dias da minha vida. E aqui cabe muito a mãe. A mãe só nos faz bem, mesmo quando nós achamos que ela está nos fazendo mal. É difícil você encontrar uma mãe que faz mal ao filho. Dificílimo. Mulheres que fazem bem aos seus maridos, essas mulheres precisam ser louvadas. Essas mulheres precisam ser benditas. E elas precisam saber disso. Eu vejo aqui, irmãos, duas realidades. A primeira, se uma mulher lhe faz bem, isso significa
que ela lhe constrói. Porque se ela não me faz bem, ela me destrói. Mas se ela me faz bem, ela constrói-me. Ela constrói a minha vida. Ela constrói a minha realidade. E por isso, maridos e filhos, nós precisamos ouvir e valorizar e louvar, tributar às nossas mães, esposas, irmãs e filhas, quando elas nos faz bem. Essa mulher faz bem. E a segunda realidade que eu vejo nesse texto é quando a mulher nos faz bem todos os dias das nossas vidas, significa que ela é uma companheira incansável perto de você o tempo todo. Boa companhia e digna, muito digna de ser bendita, elogiada. Dizer a ela que o quanto que ela lhe faz bem. E muitas vezes nós homens omitimos isso. Nós não dizemos isso para as nossas esposas, para as nossas mães. A gente reserva essas palavras para hoje, o Dia das Mães. Mas nós precisamos dizer isso diariamente. Se a mulher lhe faz bem, tribute a ela um tempo de louvor, de elogio. Diga para ela que ela é importante, que ela lhe faz bem. Terceira realidade, ele diz o seguinte no verso 13. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Ela trabalha com as mãos. Esse texto, irmãos, é um texto que ele se representa em vários outros textos, no verso 19, no verso 25, e ele diz que essa imagem de mãe é algo que supre a necessidade das famílias. No verso 14, no verso 15, somos lembrados que as mães, ela compra, ela faz a comida, ela vai atrás, ela costura, ela trabalha para que a família seja bem estruturada. Eu tenho certeza que é assim na minha e na sua casa. É uma correria. Ela vai lá, ela vem aqui, ela faz uma coisa e faz outra. E às vezes, como na linguagem da Lívia, onde essa mulher conseguiu tanta energia? Não dá para parar um pouco. Porque nós olhamos e nos cansamos só de vê-las trabalhar. Só de vê-las correr. Então, ela trabalha com as suas mãos. O que quer dizer o texto é que ela não somente trabalha diligentemente, mas ela encontra prazer em fazer o que ela está fazendo. Ela trabalha com a sua própria mão. Quando foi a última vez que você disse à sua esposa e a agradeceu, ou a sua mãe, pelo cuidado que ela teve ou que ela ainda tem, no caso da esposa, o que ela tem, os jantares gostosos, a comida gostosa, o ganho adicional de renda que muitas das mulheres que aqui estão nesta noite levam para casa. Quantas vezes você diz, querida, muito obrigado pelo o dinheiro que você traz para casa? Quantas vezes você já parou e já tributou a essa mulher que tem 2 turnos? A mulher que trabalha fora, ela caminha 1 milha extra ao chegar em casa. Ela tem os afazeres de casa, ela tem a supervisão da casa para fazer. O verso 27 ainda diz assim, e ela não come o pão da preguiça. Gente, esse texto está lembrando de quem trabalha em casa não é só nós homens. Alguém mais trabalha. É isso que o texto está dizendo. Às vezes, a gente chega e diz, o que será que a minha mulher fez o dia todo? Considerando que nós trabalhamos o dia todo
E às vezes quando ela nos pede para fazer alguma coisa, você diz, mulher, eu estou muito cansado, trabalhei o dia todo. E ela não. Então o texto está dizendo que essa mulher que trabalha em casa, essa mulher que faz com que a nossa casa funcione, esteja sempre limpinha, sempre em ordem, até pegando alguma coisa que nós deixamos para trás, essa mulher precisa receber de nós elogios. Essa mulher precisa receber de nós um abraço de gratidão, palavras que vai dar a ela a afirmação daquilo que ela faz enquanto mulher. Eu li uma reportagem, irmãos, de que no momento em que um filho atinge 18 anos, a mãe teve que investir algumas horas extras de trabalho nele, 18.000 horas, geradas pelo cuidado com este filho até ele chegar aos 18 anos. Isso, irmãos, quer dizer que as mulheres que não têm filhos desfrutam o equivalente a um acréscimo de 3 meses no ano de lazer. Então você, mãe, receba o abraço. A minha mãe que está lá assistindo, um abraço. E eu sei o quanto que eu custei para a senhora. Eu sei o quanto que os meus irmãos custaram para a senhora. Essas mulheres, irmãos, são incansáveis. E não falando no que foi dito hoje de manhã, enquanto não chegávamos, elas não iam dormir. E alguém ainda não passou por isso, mas você vai passar, porque é assim com todas. Então, essa mulher, mãe dos nossos filhos, que gasta a maior parte da sua vida em função de nós, maridos, e dos nossos filhos, essa mulher é digna de uma palavra e de um ato de louvor e de elogio. Quarto, verso 15 e o verso 17. Ela levanta-se enquanto ainda é noite. Verso 27 diz, e ela olha bem para a frente os caminhos da sua família. Um exemplo pessoal de diligência. Isso diz, irmãos, que a família importa-se a ela e ela está preocupada com essa família. Quantas vezes, irmãos, nós roncamos, ela levanta para cuidar da criancinha. E eu não estou falando de criancinha só que acabou de nascer. Eu estou falando também dos grandões. E às vezes até do próprio marido. Quantas vezes ela levanta antes do amanhecer para preparar o café da criança que vai tomar a van às 6h15 da manhã. Quantas vezes as nossas mães, quando vamos viajar, ela acorda mais cedo para preparar o nosso trabalho. Quantas vezes a nossa esposa faz isso? Enquanto terminamos aquele soninho gostoso, ela levanta, coa o café, põe o pãozinho lá na assadeira e a gente... Aí quando ela termina tudo, está à mesa, ela vem chamar-nos. Quantas vezes essa mãe, ela levanta antes do amanhecer. E ela está sempre olhando para a frente. Ela olha bem os caminhos da sua família. Ela sabe o que está precisando. Ela sabe o que está faltando. Ela sabe aonde nós vamos chegar se continuarmos caminhando o caminho em que estamos trilhando. Então essa mãe que madruga, essa esposa que madruga, ela merece uma palavra de gratidão, um ato de amor em direção a ela. Quinto lugar, o texto, verso 16, diz assim, ela avalia um campo para
comprá-lo. Isso não fala apenas na vontade de trabalhar. Ela fala, ela trabalha, ela corre atrás, ela vive de uma maneira em que ela carrega uma administração além do que os próprios esposos fazem para que isso aconteça, para que a renda de casa seja de uma maneira muito especial. Veja o verso 26, que eu acho que pode trazer isso. Ela não só avalia, ela não só compra o terreno, ela não só projeta fazer isso, mas essa mulher é sábia. Ela tem uma sabedoria para agir e ela tem uma sabedoria em falar. A instrução da sua boca é bondade e a bondade é o seu linguajar. Ela merece, irmãos. Essa mulher que tem planos na cabeça, precisa de ouvi-la. Ela merece ser ouvida. As nossas esposas, irmãos, elas têm algo especial. Dê uma paradinha para ouvi-la. Dê uma paradinha para dar atenção a ela e depois tribute a ela aquilo que lhe é devido da sua participação naquilo. As nossas esposas, elas conseguem perceber algo que às vezes a nossa mente não consegue perceber. E o texto está dizendo, ela não só avalia um campo, mas ela enche a sua boca de bondade. Ela expressa isso. Então essa mãe, essa esposa, essa filha, essa irmã merece o nosso carinho e consideração por esse discernimento administrativo e por essa boca de sabedoria que ela carrega enquanto olha um campo e avalia a possibilidade de comprá-lo. Sexto, verso 20, diz o seguinte: abre a mão ao aflito e estende a mão ao necessitado. Ela estende a mão ao pobre. O que é interessante, irmãos, que a nossa tradução, ela traz uma única vez a palavra mão. Porque a nossa gramática dá essa condição de falarmos e de entendermos o versículo dessa maneira. Está assim: abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No português, isso aqui eu estou entendendo que ela abre a mão e estende ao necessitado. Mas no hebraico são duas palavras mão. Ele diz assim, que ela abre a mão ao aflito e estende a mão ao necessitado. Porque ele usa duas palavras. Uma é quando ela abre a mão. E essa palavra é cap, que é a primeira vez, é a palma da mão. É a evidência de que ela não segura para si parte do seu ganho. Ela estende a mão e dá. Ela abre a mão e dá uma esmola. Ela abençoa as pessoas. A outra palavra, a mão que é estendida ao necessitado, é iod, que significa que os nervos, os tendões, agem em movimentação não só para abrir, mas para abraçar, para fazer alguma coisa. Então essa mulher que é bondosa, essa mulher que estende a mão aos pobres e ao necessitado, é uma mulher que não só fica com seu ganho, mas ela é amorosa com as pessoas que estão à sua volta. Irmãos, como é prazeroso ter uma mulher assim na vida. A minha mãe ensinou-nos sempre estender-se
a mão em direção ao necessitado. Como é gostoso poder presenciar atos de bondade no nosso dia a dia. Então, se você tem uma esposa, uma mãe, uma irmã que faz isto, que é compassiva para com os outros, louve-a. Diga para ela que é digno o que ela está fazendo. Que o seu coração dilatado em direção à necessidade do outro, em fazer as coisas pelo outro, é louvável. E que você reconhece isso. E que você tem aprendido isso. E que ela vai receber de você uma palavra de gratidão por ter ensinado você a fazer isso. 7º lugar, verso 21, diz o seguinte: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela não tem medo do frio. Ela não se preocupa quando começa a chegar o tempo de inverno. A palavra usada aqui a palavra hebraica usada aqui é para peça de vestuários duplos. Ou seja, está dizendo que esta mulher é uma mulher prevenida. É uma mulher que pensa naquilo que vai acontecer. Não é uma mulher que espera acontecer. E mulher tem isso, irmãos. Quantas vezes nós precisamos de alguma coisa? Dê uma olhadinha nessas bolsas que elas carregam. O reverendo Brubaker estava pregando lá no Bet Shalom e o papel dele não parava. Quem estava lá viu isso. O vento batia e aí ele ficou falando com a mão aqui. Isso é horrível. Porque ele precisava pensar a mensagem e precisava segurar o papel porque o esboço dele estava ali. E aí eu atinei. Eu disse assim, eu vou pegar. Cadê uma mulher? Eu disse assim, perguntei primeiro para Simone, porque eu tinha visto a Simone fincar um negocinho no cabelo. Eu disse, aí outra mulher, a Isadora, disse, eu tenho. Então me dá. Aí ela já me deu 2. Ela me deu aquele pega-pega assim e me deu um grampo. Eu fui lá, peguei, abri, enquanto eu estava traduzindo, pá, o grampo. Pronto, resolveu. O que é isso, irmãos? É uma mulher prevenida. Vocês são. E às vezes nós como filhos, como esposos, nós esquecemos de dizer isso para vocês. Louvado seja vocês, é uma bênção ter uma mulher perto que está sempre preparada quando ninguém mais parece estar. Nós esquecemos disso, irmãos. E o texto de Provérbios está dizendo que essa mulher que é louvável, que essa mulher que deve receber louvor, essa mulher é uma mulher que antecipa. É uma mulher que está sempre à nossa frente. Que ela tem algo guardado antes que o frio chegue. E ela não se preocupa quando o frio chegar. 8º, verso 22. Olha que coisa maravilhosa. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Irmãos, pelo amor de Deus, preste atenção na sua esposa. Quando ela cortar o cabelo, note, pelo amor de Deus. Quando ela trocar a maneira, a bolsa, o óculos, quando ela pôr
uma blusa nova, repare nisso. O que está dizendo é que ela trabalha, ela se enfeita, ela se adorna. E quando ela faz isto, ela provoca nos seus familiares algo para ser reparado. Repare na sua mãe. Repare na sua mãe, repare na sua esposa, preste atenção e deixe ela saber que você prestou atenção. Quando ela vier do cabeleireiro, diga para ela alguma coisa. Pelo amor de Deus, faça isso. Elas precisam disso, irmãos. Assim como eu e vocês precisamos de afirmação delas, de honra, de amor. Elas precisam de uma palavra em que a gente tributa. Ela fala, querida, como você está bonita hoje. Não deixe o colega dela na empresa fazer isso. Não deixe o amigo do trabalho fazer isso. Faça você em casa. E você, filho que ainda está em casa, ajuda o teu pai. Papai, você viu como a mamãe está bonita hoje? Não prestei atenção. Então olha, cabra. Não é isso? A mulher, irmãos, que se veste, que traja bem, que tem bom... Diga para ela que ela está bonita. O texto está dizendo que ela se traja de linho fino. Já pensou, você põe aquela blusa bonita, embora eu já disse para vocês, segundo alguma pesquisa, que a mulher se traja não é para o marido, é para a colega ver que ela está bem trajada. Mas eu faço de conta que eu não sei disso. Faça um exercício, pelo menos umas 6 vezes durante a semana, repare, diga para ela, está bonita. Olha, essa calça caiu direitinho em você, tá legal, hein? Gostei. Né? Ó, ficou bem em você essa cor que você pôs agora no cabelo. Olha, deu um brilho diferente, fez alguma coisa. Aqui, ó, ficou jóia o óculos. Agora a mulher troca o óculos, corta cabelo, põe tudo e você nem observa. Tira os olhos desse computador, querido, e olha para sua esposa. Diga para ela que ela está linda com aquela roupa que ela pôs. A mulher virtuosa, irmãos, ela se traje. E ela se traje para que o seu marido observe. E para que as pessoas, quando ela sair para de fora, tribute ao seu marido honra. Ela está preocupada com a realidade familiar. 9º lugar, verso 23. O seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Ou seja, o seu marido é conhecido quando se assenta com aqueles da cidade. Sabe o que isso significa, queridos? Isso significa que ela aumenta a sua influência, aumenta a sua boa reputação. Vocês já viram assim? Olha, aqui o Ezequiel é o marido da Simone. Ah, então tá. Que legal isso. Não é legal isso, irmãos? Ah, o homem não gosta de um negócio desse. Mas o que a Simone faz? Ela honra-me. Ela projeta-me. A influência dessa mulher empresária honra o marido. Essa mulher é uma mulher que honra. Então, se ela honra o marido, ela merece, irmãos. Ela merece uma palavra de elogio, uma palavra de louvor. Porque ela faz com que as pessoas olhem para mim e me considerem. Olha, ali está indo o esposo de fulano.
Olha, aquele é o esposo dela, fulana. Olha, aquele é o esposo. Irmãos, isso é fantástico. Claro que eu sei, você também sabe que muitas mulheres não têm trazido honra a alguns maridos, como muitos maridos não têm trazido honra a algumas mulheres. Mas a palavra está dizendo que a maioria faz isso. Ela abençoa o seu marido, aumenta a reputação dele, aumenta a sua influência. Verso 25, princípio 10. Olha que gostoso esse verso 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. É uma mulher que sorri, irmãos, para o futuro, uma mulher que sabe que há um Deus que pode trabalhar lá na frente, da mesma maneira que Ele está trabalhando hoje. Em outras palavras, é uma mulher otimista. Sempre vê a vida de uma maneira fluir amanhã. Irmãos, como é gostoso fazer isso. Como é gostoso ter alguém ao nosso lado que nos encoraja, que nos ajuda a sonhar, que nos ajuda a caminhar para a frente, que nos ajuda a estabelecermos metas. Essa mulher, ela não tem preocupações com o dia de amanhã. Ela confia, ela sabe que amanhã pode vir algo especial e que amanhã será melhor do que hoje. Ela não tem preocupação. Uma mulher desta, tendo-a em nossa companhia, nós precisamos enaltecer, seja ela sua mãe, seja ela sua esposa, seja ela sua filha ou sua irmã. Sempre olhando para frente com prazer, sem preocupações. Ela só torna a sua vida muito mais agradável do que é. Há sempre um amanhã, vai dar certo. Quantas vezes nós ouvimos isso das nossas esposas? Quantas vezes nós ouvimos isso das nossas filhas? Ou das nossas mães? Ou das nossas filhas também? Quantas vezes esposas e mães disseram isso para esposos e filhos? Vai dar certo, filho. Vai dar certo. Desta vez vai dar certo. E quando não dá certo, fala de novo. Vai dar certo na próxima vez. Essa é uma mãe que olha para o futuro sem preocupações. Ela sabe que no momento de Deus vai acontecer. E ela motiva-nos a não parar, mas sempre continuarmos andando em direção àquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Essa mulher é louvável e ela precisa de receber da nossa boca uma palavra de gratidão e de louvor. 11º, verso 26 novamente. Ela fala com sabedoria, ela fala com bondade. O ensino da benevolência está na sua boca. Ela é uma conversadora agradável. Uma pessoa que fala bondade é uma professora da bondade. Filhos e esposos, se vocês têm em casa uma pessoa que tem um discurso de bondade, não de reclamação continuamente, não de lamentação continuamente, mas uma pessoa que sempre traz uma palavra de bondade, então louve-a. Diga para ela o quanto que é importante chegar em casa e ouvi-la falar sobre as realidades de bondade. Quantas vezes nós ouvimos pessoas reclamarem, lamentarem-se, e nós encontramos nas nossas mães, esposas, irmãs, filhas, palavras agradáveis. O que fazer quando temos em casa uma mulher que tem benevolência em sua língua, no seu linguajar?
dizer palavras agradáveis a ela. É dar a ela combustível para ela continuar sendo o que ela é. Uma pessoa que destila, que o seu linguajar traz, é carregado de bondade. E terminando, irmãos, o verso 30 diz assim: enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme o Senhor, esta será louvada. Aqui nós voltemos, irmãos, à máxima do livro de Provérbios, de que a fundação de toda a excelência, a fundação de toda a realidade produtiva na vida é o temor do Senhor. Se a sua mãe, se a sua esposa ama a Deus, isto é um bem precioso. Isto é algo que pode dar-nos motivação para continuar amando, continuar elogiando, continuar dedicando a elas o nosso carinho, o nosso afeto, porque isto é o que constrói a vida dela, a vida dos nossos filhos e as nossas próprias vidas. Uma mulher que teme o Senhor é uma mulher que tem tudo para produzir tudo que Deus tem reservado para a sua casa. No temor do Senhor está a mulher que excede ao valor de muitas joias juntas. Ela é um verdadeiro tesouro de valor incalculável. A mulher que teme ao Senhor, ela é louvável. Nós precisamos, irmãos, eu e vocês, enquanto homens, e como pais, precisamos ensinar os nossos filhos a fazerem isso. Os irmãos entraram aqui foram vocês dois, com o pai com a menininha e a mãe com o menino. E o menino com uma girafinha na mão. Aí eu disse, que bicho é esse? Aí os pais ajudaram a girafinha. Ele falou, está muito surrada essa girafinha. Eu falei, se é de bater na irmãzinha? Aí logo o pai disse, não é bem não, ele é bonzinho. Que legal isso. Ensinarmos os nossos filhos a valorizar as nossas filhas. Para que essa menininha cresça entendendo que homem é para amá-la. Não só como o pai a ama, mas como o irmão a ama, como os amigos da igreja a ama. E que nós possamos, irmãos, aprender isso com esse texto. Nós precisamos de ir para casa e dizer para as nossas esposas, ainda tem tempo, construa isso. Eu sempre digo para Simone, como é que eu vou comer num restaurante? Se você me acostumou tão mal, para eu comer o que eu como aqui, eu vou pagar muito dinheiro. Então eu vou comer aqui a sua comida. Como é que eu vou comer pizza em outro lugar, Joaquim? Não tem jeito. Irmãos, isso é precioso. As nossas esposas precisam de ouvir isso da nossa boca. A nossa mãe precisa ouvir isso da nossa boca enquanto ela ainda está fazendo aquilo que nós podemos elogiar de uma maneira fantástica. Porque vai chegar um dia que a nossa mãe já não vai mais fazer aquela broinha de fubá excelente, porque ela vai perdendo habilidade. Não vai mais fazer aquele franguinho, aquela macarronada, aquele bolo tão bem quanto ela faz. Então encha ela de elogios.
Porque vai chegar um tempo e que ela não vai fazer tão bem assim. Mas ainda assim, você precisa dizer, está ótimo. Muito bom. Respeitando as devidas limitações. Porque já foi bom. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo em casa? Esperando que outras pessoas elogiam as nossas mães, as nossas esposas e os nossos filhos, as nossas filhas. Tem muitas pessoas aí fora que fazem isso, irmãos, para fins repugnáveis. Então, marido, pelo amor de Deus, começa a fazer isso em casa. Pais, façam isso com as suas filhas. Seja o primeiro a encher o coração da sua filha de um carinho masculino. Irmãos, façam isso com as suas irmãs. Quantas vezes eu já vi irmãos tratarem a irmã de uma maneira que não se trata ninguém nessa vida. Provérbios está dizendo da mulher ideal. E como eu disse no início, irmãs, não fiquem tristes, porque você não consegue preencher essas qualificações. Mas uma coisa, irmãos, eu e vocês, homens, podemos fazer é honrar essas mulheres, é amá-las, elogiá-las. Aprenda a fazer isso. Não venha com essa de que ela não gosta, ela gosta sim. Se ela não gosta, vai passar a gostar, porque toda mulher precisa disso. E eu e vocês, como crentes em Cristo Jesus, precisamos transmitir isso para as nossas companheiras. Mesmo que ela não tenha essa completa, eu disse, só pelo fato dela ser mulher, a Bíblia diz que eu preciso de tratá-la com carinho. Só por isso. Ela pode não ter nenhuma dessas qualificações. Mas se ela for mulher, você como servo de Deus, precisa tratá-la com carinho. A Bíblia diz que é assim. E tratá-la como uma porcelana, porque ela é frágil. Ela é frágil. Se quisermos, irmãos, uma igreja forte, nós temos que ter famílias fortes. E a família forte, construída, depende muito, mas muito mesmo, de mim e de você, como marido e como pai. E que Deus nos abençoe e nos dê, irmãos, a bênção de enchermos a vida das nossas filhas, mães e esposas de algo nobre que a palavra de Deus ensina-nos para fazermos todos os dias. Vamos orar, irmãos, vamos dizer para o Senhor que somos inadequados. Esposos, mães, irmãs, filhas, às vezes nós nos sentimos assim, mas nós estamos dispostos a caminhar em direção àquilo que Deus tem para as nossas